Boa noite, irmãs. Vamos começar mais uma reunião da União Feminina. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, a oportunidade da minha família também participar e dizer que nós estamos com muita saudade de todos e que logo, logo, se Deus quiser, nós vamos poder nos ver, nos abraçar, né? E como a minha sobrinha leu o texto, nós vamos falar hoje sobre a parábola das 10 virgens. Esse texto, Jesus nos fala sobre a grande festa que o noivo está preparando para nós. Naquela época era comum o casamento ter festa, assim, acontecer durante o dia, a festa ir pela noite adentro, né? E o noivo, ele ia se arrumar na casa da noiva, do pai da noiva, né? E depois ele faria o cortejo até na casa dele, que é onde seria realizada a festa. Só o que aconteceu? O noivo se atrasou muito. Se atrasou e as 10 moças virgens, que eram chamadas para cortejar o noivo até o local da festa, elas adormeceram, porque nunca viu o noivo atrasar tanto e ele se atrasou, né? Então o casamento o noivo saiu para fazer esse casamento, era meia-noite. Nunca já viu alguém casar meia-noite, né? Então elas caíram no sono, as 10 virgens que iam acompanhar o noivo, né? Cortejo pelas ruas. E o que aconteceu? Elas estavam com as suas lamparinas, né? Com as suas lâmpadas com azeite. E as 5 sábias levaram mais azeites, os azeites reservas. E as 5 tolas, o que aconteceu? Não levaram, só tinha o azeite que estava lá na lamparina, na lâmpada. Então, chegando, escutaram o grito, logo, logo, corre, corre que vem o noivo. Aí elas saíram, aí elas falaram assim, vocês não podem me emprestar um pouquinho do azeite? Aí elas falaram, não, vocês têm que comprar, se a gente te emprestar, como que vai fazer? O meu azeite vai acabar. Então aí eu até fiquei pensando assim, gente, mas como assim? A gente não tem que dividir as coisas com as pessoas, né? Mas não. Isso nos mostra o quê? Que a gente tem o quê? Que ficar esperta. A gente não pode passar o tempo com coisas que perdeu tempo esperando, igual elas esperavam, e ainda perdeu o tempo de ter que ir lá comprar se o azeite acabasse, né? Então, o que aconteceu? Quando deu a meia-noite, elas gritaram, o noivo já está vindo, corre, vamos ao encontro do noivo. O que aconteceu? Elas foram correndo e as outras foram correndo comprar o azeite. Então, o que aconteceu? Quando chegaram lá, bateram na porta e o noivo abriu e falou, eu não as reconheço. Por quê? Ele disse que não as reconheciam, porque elas perderam o casamento, não participaram da festa, se atrasaram e perderam a parte principal. Então Jesus ainda completa dizendo, vigiai, pois vocês não sabem nem o dia e nem a hora que o noivo virá. Mas o que são as lâmpadas cheias para nós? Tem muita coisa para a gente falar sobre isso. No meu entender, as lâmpadas cheias são pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, são cheias de Deus, que estão o tempo todo preparadas para o grande dia. São pessoas que são o templo de Deus, gente que vive com Ele, que Ele é o reino, gente que não importa se Ele vai chegar às 9 horas da manhã, se vai ser meio-dia, 7 horas da noite ou à meia-noite. Tem azeite em sua lâmpada, gente que não se prepara na hora e sai correndo como as 5 tolas. Para correr, tentar achar espiritualidade na hora, isso não existe. As pessoas que o guardam fielmente não precisam mudar sua rotina porque chegou a hora. Continua vivendo normalmente a cada dia.
Ter sua lâmpada cheia já é a sua rotina. Mesmo que durma, a sua lâmpada nunca vai se apagar, porque sempre tem mais azeite. Gente que vive preparada. Todos nós sabemos que devemos estar preparados para o fim da volta do Senhor. Mas será que no seu tempo ou no tempo de Deus? Porque tudo a gente fala que vai perder tempo, né? Nessa vida. Então agora a gente vai falar um pouco sobre o tempo. Um exemplo são os nossos computadores, os nossos telefones, as nossas TVs. Eram tão lentos antigamente, tão devagar, né? Que a gente queria às vezes jogar até fora, né? Falar assim, esse negócio não tá funcionando, tá tão devagar. E hoje a gente vê aí computadores, celulares super rápidos, né? E a internet, então, a gente nem se fala de como está rápida, né? A gente pode conversar com pessoas do outro lado do mundo dentro de segundos. As notícias você coloca aqui e já vai espalhando para o mundo todo. E ainda tem gente reclamando de como ainda as coisas estão lentas, né? Como é difícil a gente perder tempo. Imagine quando vamos num banco, ter que pagar alguma coisa, fazer algum serviço no banco. É difícil a gente ficar lá esperando na fila, né? Como a gente vai também em algum médico, alguma coisa, a gente fica esperando, a gente fica lá ansioso, doido para ir embora. Mas a gente tem que esperar, né? A nossa relação com o tempo é muito complicada. Não gostamos de esperar e tudo tem que ser feito na hora que a gente quer. Mas Deus sempre nos ensina. Em Eclesiastes 3:11, Deus fala: tudo Deus fez formoso, no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou a eternidade no nosso coração, dentro do coração do homem. Queremos o eterno, mas vivemos num mundo onde tudo acaba, um mundo finito. Esse conflito dentro de nós é uma coisa assim que nos massacra. Por quê? Porque a gente fica assim, quando Jesus vai voltar? Porque antigamente, no primeiro século depois de Cristo, né, as pessoas ficavam questionando por que Jesus falou que ia voltar e não voltava. E até hoje a gente fica do mesmo jeito. Por que Jesus não volta? Que a gente que é crente, a gente crê em Deus, a gente tem essa esperança no nosso coração, mas a gente fica nessa pergunta, por que Deus não voltou? Por que isso? Por que aquilo? Mas muitas pessoas sabem que está chegando o dia, mas não se preparam, não carregam o seu azeite. Muitos homens ficam procurando a razão para sua existência, mas a nossa existência é o que? Nascer, viver e morrer. Isso não satisfaz os homens, essas respostas. Ficam tentando prolongar a vida, ou muitos dizem, vivam intensamente, viva a cada momento, vivam a cada segundo, para não perder seu tempo. Gente, nós não sabemos lidar com o tempo. O pior de tudo é que ele passa e a gente nunca tem tempo. Temos que fazer muitas coisas para não perder o tempo, e ele passa num piscar de olhos. O tempo é incontrolável, por isso vivemos na angústia. Mas um conselho que eu dou para você, deixe o tempo passar, gente. Viva mais com calma, busca a presença de Deus. Eu me lembro sempre que eu vivia falando para as crianças, eu falava assim, ai filha, não cresce não, fica pequenininho. Às vezes eu falava até brincando, volta para a barriga da mamãe, ficar no colinho da mamãe, porque é tão bom a gente ver a inocência da criança, um bebezinho, né? Que é tão bom a gente brincar com o bebê, com a criança, mas não tem jeito, o tempo passa. Agora eu olho pro Caio, já tá um rapaz com a voz rouca já, menino grande, a graça de Deus, né? Mas o tempo passa, a gente não pode perder mais tempo. Como as 5 virgens tolas, o tempo passou e não estavam preparadas. E é como muitos de nós, o tempo passa e nunca estamos preparados para o fim.
Se perguntarmos a muitos aí, os que falam que creem realmente em Deus, vão dizer que sim, que estão preparados. Mas será que estão preparados para vê-lo frente a frente no dia da sua volta? Tem gente que vai à igreja aos domingos, às quarta-feiras, escuta hino a semana inteira e acha que está fazendo uma boa ação para Deus. Acha que está... Só porque eu fui hoje, não preciso ir mais semana que vem, porque eu já fiz a minha parte. Mas será que Deus está enchendo o seu coração? O Espírito Santo de Deus, desse jeito de pensar dessa pessoa, ele está vivendo na pessoa? Está preenchendo o coração dessa pessoa? Essa pessoa está cheia do azeite de Deus? Tem gente que acha que Deus é tipo fazer um negócio. Tipo, você vai lá numa banca, compra um adesivo escrito tudo posso naquele que me fortalece, um versículo na camisa, e acha que está vivendo com o Espírito Santo de Deus. E ainda tem mais, aqueles que deixam de ir na igreja para ver novela, para assistir futebol. Ah, hoje é quarta-feira, não vou porque fulano vai jogar hoje. Será que, meu Deus, que estou indo pouco, pois tenho que ir mais, e vai vivendo assim? Não vou na quarta porque tem jogo, não posso perder a novela que hoje vai ser o último capítulo. Temos que parar de ficar nos desculpando, perdendo tempo e não nos enchermos com azeite, porque o reino toca tudo o que somos e está presente entre nós e dentro de nós. As decisões da nossa vida, tudo tem que estar envolvido com o reino. Se não está, é porque você está vazio do azeite, do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é comprado para você achar que você compra alguma coisa, um dizer, uma Bíblia, um DVD, escutar hino a semana toda, você está com ele. Você vive dentro dele, envolto nele, mas quanto tempo da sua vida você gasta com ele? A maneira com que você nos relacionamos com nossos filhos, com nosso casamento, com nossos amigos, tudo é tocado pelo reino, tudo é fruto disso. Não tem como assim você chegar para alguém e falar assim: você pode me emprestar um pouquinho do seu azeite, um pouquinho do seu Espírito Santo? Não tem como, porque ele é só seu. No mundo aqui nós estamos envolvidos também com Deus, o jeito com que você se relaciona com ele, no seu interior. Não é só você só indo na igreja que você está se relacionando com Deus, mas é o jeito que você vive, como você vive, como que você está recebendo o Espírito Santo de Deus no seu coração. Porque ele vive na sua vida, ele vive dentro de você. Mas você já percebeu que a gente tem tempo para tudo, menos o tempo para viver com Deus? A gente passa horas na internet, horas vendo séries, horas em redes sociais, vendo jogos, jogando no computador, mas o tempo para Deus você tem tido? Tem coisas que parecem ser sagradas para gente, mas na verdade é um vício. A única coisa que não é sagrada é nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Ele. Temos que ter tempo disciplinadamente para orarmos, para ler a palavra. E é exatamente nesse tempo é que não perdemos tempo. E é aí que estão as relações da nossa vida, todas as relações da nossa vida, tanto amorosa como mãe e filho, como de amizade, tudo aí está envolvido com o nosso tempo que a gente dedica para Deus. Você tem que estar pronto para viver no reino, agora e na eternidade. O que é eterno, Deus colocou dentro de mim, e o que está por fora é tudo passageiro. A gente tem que pensar que cada dia que a gente vive nesse mundo é porque o Espírito Santo de Deus vive com a gente, vive em nós. Não é por causa de religião, não é por causa de você ir na igreja. E não dá para buscar
na última hora, como foram as tolas comprar mais azeite. Não tem como. Tem um ditado que diz: quem quer dá um jeito e quem não quer dá uma desculpa. Guarda isso com você. Se você tem que buscar a Deus, se você quer, você vai conseguir. Se você não quiser, você vai sempre dar uma desculpa. Tempo é uma questão de amor. Só temos tempo para as coisas que amamos. Se você ama a Deus, comece a gastar seu tempo com Ele, porque Ele quer o seu tempo. E lembrando que o último versículo nos fala: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Por quê? Elas bateram na porta e não conseguiram entrar, porque o noivo falou que não as conhecia. Se você não tiver seu azeite transbordando, a sua intimidade com Deus em dia, uma intimidade de última hora, uma oração de 2, 5 minutos, não vai fazer você entrar no reino de Deus. A sua intimidade com Deus tem que ser de uma vida inteira com Ele. Você tem que se encher do Espírito Santo de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, irmãs, essa palavra que eu quero dizer para vocês é que a gente primeiro tem que encher nosso azeite com o amor do Espírito Santo de Deus e tentar buscá-lo cada dia mais. A gente dedicar nosso tempo mais a Ele. Mesmo estando em casa, a gente tem que buscar a Ele. Porque tem gente que pensa que está em casa de quarentena, não precisa pegar a Bíblia para ler, que é só na igreja que a gente lê a Bíblia. Não, a gente está muito enganado. A gente tem que dedicar nosso tempo mais a Deus e deixar as coisas do mundo, porque o nosso tempo é curto e o noivo está voltando para pegar a sua igreja amada. Que Deus abençoe a cada um de nós. Obrigada mais uma vez pela oportunidade e desculpa se eu falei alguma coisa que não agradou às irmãs, aos irmãos, que eu ainda tenho muito que aprender. Boa noite, fiquem com Deus.